Oi, gente, meu nome é Ana Ever e bem-vindos a mais um Ana Explica. Hoje a gente vai estar trabalhando no estudo das soluções. O que é uma solução? A solução, perdão, bati na câmera muito sem querer. A solução, ela é uma mistura homogênea, ok? O que é uma mistura homogênea? É tipo quando eu pego, vamos supor que eu coloquei um todinho e, enfim, com leite. Isso é uma mistura, né? Porque tem o leite e tem o todinho. Aí misturei. Aí ela ficou homogênea, entendeu? Beleza. O que acontece? Uma solução, ela vai ter sempre o soluto e o solvente. O soluto é o que está sendo dissolvido no solvente. E o solvente é quem dissolve. Então, ó, já dá pra fazer um macetezinho. Solvente, dissolve. Entendeu? O soluto é quem é dissolvido no solvente, ok? Existe uma regra. Toda vez que a gente está falando de um sólido e de um líquido, o sólido vai ser sempre quem vai ser dissolvido e o líquido vai ser sempre o solvente. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente tá falando agora, tipo assim, de líquido com líquido, gás com gás, ou sólido com sólido, sempre o que tiver em maior quantidade vai ser o solvente. Então, vamos dizer que eu tenho uma quantidade de... eu tenho, tipo, sei lá, 1 litro de água, mas eu tenho, tipo assim, de suco de laranja espremido, eu tenho 500 ml, ok? Quem que vai ser o nosso solvente? Quem que vai ser o nosso solvente? Vai ser a água, porque ela tem maior quantidade. E quem que vai ser o soluto? O soluto, ele vai ser o suco de laranja, porque eu vou estar dissolvendo esse suco de laranja na água, porque ela vai ter maior quantidade. Mas agora, quando a gente tá falando de sólido com líquido, eu tenho que saber que o sólido vai ser sempre o soluto e o líquido vai ser sempre o solvente. Tudo bem? Ela tem uma classificação. Ela pode ser saturada, insaturada ou supersaturada. O que acontece? Quando a gente está falando dessa classificação, a gente está pensando na solubilidade. O que é isso? Solubilidade é a quantidade máxima de soluto dissolvido em 100 gramas de H2O. Ou seja, a quantidade máxima de soluto, né? Soluto, que é o que vai ser dissolvido, né? Dissolvido em 100 gramas de H2O. Lembra que esse soluto vai estar sempre em gramas. Ou seja, quando a gente estiver falando de um saturado, o que está acontecendo? Ele foi misturado completamente. Ou seja, eu vou dar o exemplo do todinho de novo. Coloquei lá, fiz isso aqui um copo lindo, e aqui eu coloquei o todinho, certo? Aqui eu coloquei o leite, aí eu joguei aqui o todinho, certo? Isso aqui, quando tá falando lá, tipo assim, quando ele fica perfeito, ele não fica, tipo assim, ou com pouco pó de Toddy, né? Ou quando ele fica sem essa partezinha aqui de baixo, a gente tá falando de uma mistura saturada. O que é isso? Eu já coloquei tudo que eu podia, tipo assim, eu já coloquei a quantidade máxima que eu conseguia de soluto. Ou seja, eu coloquei a quantidade máxima que eu tinha de pozinho na mistura, entendeu? Eu coloquei o máximo que dava. Então, tipo assim, tá no limite. Ou seja, se eu colocar um pozinho, tipo assim, um grãozinho de pó a mais, ele vai decantar. E aí, ele vai se tornar... Se ficar esse decante aqui embaixinho, né, que é o chocolatezinho que fica aqui embaixo, é porque a mistura está super saturada. Ou seja, eu coloquei mais do que eu deveria de soluto. Quando a gente tá falando uma insaturada, eu coloquei menos do que eu deveria, entendeu? Eu coloquei menos do que a solução aqui aguenta. Então ela tá insaturada. Ou seja, saturada é quando tá, tipo assim, no limite, a quantidade perfeita que devia estar. Super saturada é quando eu coloco mais do que eu devia. Insaturada é quando eu coloco menos do que eu devia. Enfim, deu pra entender? A solubilidade, ela não depende tão exclusivamente da quantidade também de soluto no solvente. Ela também varia na temperatura. Vamos supor que eu peguei e o meu todinho, ele tava super saturado. Que é isso? O meu todinho, ele tava cheio, só que ele tava com esse negocinho aqui embaixo, né? Ok? Só que aconteceu um fenômeno muito estranho. Eu fui lá, esquentei ele. Enfim, nossa, parece uma flor, né? Eu fui lá, eu esquentei ele. E aí, o que que aconteceu? Ele aumentou o coeficiente de solubilidade, porque a temperatura, ela... Perdão. A temperatura, ela é, tipo, ela influencia na solubilidade. Aí agora virou uma mistura super saturada. Nossa, mas e se eu, tipo, sei lá, deixar esfriar?
ela vai voltar a ser supersaturada. Por quê? Porque ele só ficava, aquela quantidade de soluto, ela só seria saturada se ela tivesse numa determinada temperatura, entendeu? Aí quando a gente trabalha com esse tipo de gráfico, vocês vão entender mais ou menos o que é. A questão está falando o seguinte: o gráfico abaixo mostra como a solubilidade de NH4Cl varia em função da temperatura, ou seja, a gente sabe que a solubilidade ela vai variar em função da temperatura, certo? Então, a gente viu o gráfico, aprender a interpretar gráfico é bom, tá, galera? Beleza, vamos lá, vamos fazer a questão. A gente vai ter que calcular a massa aproximada de NH4Cl, que pode ser dissolvida em 200 gramas de água a 30 graus, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem nessa questão? A gente tem que em 100 gramas vai dar um coeficiente, vai dar uma função, que ou seja, vai ser a solubilidade em função da... eu acho que é isso. A solubilidade varia em função da temperatura, ou seja, a solubilidade, ela vai variar, tipo, toda vez que a temperatura variar, a solubilidade vai. Então, vamos lá. A gente vai saber que em 100 gramas, aqui, em 100 gramas em 100 gramas, ele vai variar quanto? Ok? Então, só olhar. A gente só tem que orar assim. Em 100 gramas, perdão. Vou voltar. Calcule a massa aproximada de NH4, que pode ser dissolvida entre 200 gramas de água a 30 graus Celsius. Tudo bem? Então, a gente sabe que em 100 gramas, a gente dissolve em 30 graus Celsius. A gente vai lá na tabelinha, ok? No gráfico, perdão. Tá pedindo aqui em 30 graus Celsius, ok? A gente tem 200? A gente não tem 200. A gente tem quanto varia em 30 graus Celsius? De 100, entendeu? Então, a gente vai lá procurar na tabelinha. Pronto, puxei aqui e puxei aqui. Aqui vai dar quanto? Você tá vendo que vai indo de 15, 30, 45, 60, 75, 90. Então, aqui a gente sabe que vai ser 45, tudo bem? Então, já sei, ó, eu já coloco aqui. Eu sei que vai ser, se tá em 30 graus vai ser 45. Em 0 graus vai ser quanto? 30. Em 30 graus vai ser quanto? 45. Deu pra entender? É assim que a gente lê esse gráfico, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que em 100 gramas vai virar 45. Mas em 200 gramas, a gente sabe que é o que ele quer saber? Então, esse é o x. Aí, a gente faz a regrinha de 3 aqui. 100x vai ser igual a 200 vezes 45, ok? Então, vamos lá. O 100, ele vai... O 200... Opa, perdão. 200 vezes 45 dá quanto? 200 vezes 45 dá 9.000, ok? E aqui a gente tem 100x. Opa, tá certo, 100x. Esse aqui, ele vai passar pra cá. Opa, perdão. Esse aqui, ao contrário. Esse aqui vai passar pra cá, dividindo, né? Vai passar pra cá, vai ficar dividido por 100. Vai ficar 9.000 dividido por 100. E aí, a gente pode fazer uma coisa muito mágica, que é cortar os zeros. Então, 90 sobre 1 vai dar o quê? X vai ser igual a 90. Então, vamos lá. A gente sabe que a solubilidade de 100 gramas de H2O, quando tá a 30 graus, ele vai ser igual ao quê? 45, né? Que é só a gente olhar no gráfico, pegar, procurar o 30 e aí subir aqui pra ver aonde que se encontra aqui, entendeu? Agora, como ele quer saber 200, vai ser x, entendeu? É simples, gente. Ó, eu vou tentar mostrar o gráfico aqui. Peraí. O gráfico normalmente vai estar assim, tá ligado? Peraí, não sei se dá pra ver. O gráfico normalmente vai estar assim. Então, assim, a gente só tem que procurar ali no gráfico, ó. Se tá aqui, tá falando que é 30 graus, a gente procura aqui, 30, vai dar quanto? 45. Ou seja, a gente sabe que em 100 gramas, a solubilidade vai ser 45. E em 200 gramas, a solubilidade vai ser X. Ou sei lá, se quer saber em 300 gramas, a solubilidade vai ser X. Deu pra entender?
Enfim, agora a gente tá falando um pouco de composição das soluções. Vamos lá. O que é a concentração comum? Vai ser a quantidade de massa dividido pelo volume, né? Fácil. Ou seja, toda vez que quer achar uma concentração comum, vai ser a massa dividido pelo volume. Simples? Ok. Concentração em quantidade de matéria, ou seja, a molaridade. Normalmente essa molaridade ela vai estar o quê? Em mol por litro. Então já sabe, toda vez que é para usar essa fórmula aqui, é quando estiver na questão, nas alternativas, eu fim na questão mol por litro. Tudo bem? Vamos lá. A molaridade vai ser igual a massa dividido pela massa molecular, ou seja, o que é a massa molecular? Quando a gente pega a molécula, tipo, sei lá, colocar H2O. Vamos lá. Quanto de massa que o O tem? 16. Quanto de massa que o H tem? 2. Mas aqui tem um 2 aqui, então vai ser 2 vezes 1. Perdão, quanto que de massa que o H tem é 1, né? Mas aqui tem 2, e aí vai ficar 2 vezes 1, vai ficar 2. Então, qual que vai ser a massa molecular do H2O? Exatamente, 18. Então, a massa molecular é basicamente fazer isso, entende? Então, na prova, provavelmente vai ter os mols, ou as massas certinho, aí você vai ter que descobrir a massa molecular. Ou, se a professora for gente boa, vai estar, enfim, ela vai dar, né, já a massa molecular. Mas, normalmente, tem que descobrir. E o volume, aí, então, vai ser a massa dividido pela massa molecular vezes o volume em litros, tudo bem? Então, o volume vai estar sempre em litros. Não adianta chorar. Como que a gente transforma para litros, ok? Quando é ml para litros, ó, ml para litros, a gente divide por 1000. E de litros para ml, a gente vai fazer vezes 1000, ok? Mas normalmente, como aqui tem que estar sempre em litros, a gente vai sempre usar essa parte aqui, do ml. Se tiver lá em ml, tem que prestar atenção. Se essa fórmula aqui, e na questão as coisas vai estar em ml, tem que transformar em litro, porque o volume aqui vai ser sempre em litro. Tudo bem? Aí você só pega e divide, ou você anda 3 casinhas, né? Enfim, só andar a vírgula. Tudo bem? Vamos lá. Diluição de soluções. Ou seja, a diluição de soluções, deixa eu apagar isso aqui pra... Enfim, deixa eu apagar isso aqui. A diluição de soluções é muito fácil, vai ser a concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Nas questões desse aqui, normalmente ele vai dar algum desses vai estar sumido, entendeu? Aí vai dar o valor dos outros e aí a gente vai ter que achar, entendeu? Ok. Na questão, vocês prestem atenção quando ele estiver falando. Ó, presta atenção no que eu tô falando. O volume da água, vamos supor, né? O volume da água em litros a ser utilizado, ou seja, a ser utilizado. Então, ele não quer saber, tipo assim, o volume 2, né? Ele quer saber o volume a ser utilizado. O que ele quer saber? Tipo assim, o volume a mais que você, tipo assim, você tem um volume lá. E aí você, tipo assim, tem uma solução 1. Aí, tipo assim, você tem uma outra solução que dá o volume 2. Mas ele não quer saber o volume 2. Ele quer saber o volume a ser utilizado. E quando tem isso, a gente vai ter que pegar o volume adicionado. Ou seja, além de descobrir o V2, vai ter que fazer o V2 menos o V1, que vai ser o volume adicionado. Entendeu? É basicamente isso. Eu sei que é difícil, é confuso, mas na questão vai dar pra entender. Ok? Opa, não tinha visto. Enfim. Então, vamos lá. Quando a gente quer descobrir o valor de V2, a gente pode também fazer... se na questão tiver dado o volume adicionado, você só faz o V1 mais o volume adicionado. Entendeu? Fácil. Então, é basicamente isso. Vamos para alguma questão pra entender. Uma questão de cada, né? Sei lá, enfim. Ok, vamos lá. A gente tem... Tá falando aqui que pra preparar 3 litros da solução de 0,5 mols, eu não sei se é mol, enfim, de 0,5 mols de HCl, a partir do ácido concentrado de 12 mols, o volume da água em litros a ser utilizado será D. Ou seja, a gente tem antes, que era 3 litros, e a gente tem a concentração antes, que era de 0,5, ok?
Agora, adicionaram alguma coisa, tipo, a partir do ácido concentrado, ou seja, a gente tem outra solução, ok? E aí que ela vai agir com esse aqui, e a gente tem que saber agora qual que é o volume que vai ser, porque a gente tem a concentração, mas não tem o volume, ok? Ou seja, a gente vai pegar esse aqui, ó. Qual que é a fórmula? C1 vezes V1, perdão, é igual a C2 vezes V2, ok? Vamos lá. Qual que é o C1? 0,5. Qual que é o V1? O V1 vai ser 3. Qual que é o C2? O C2 vai ser 12. Qual que é o V2? V2 a gente não tem ainda, ok? Vamos lá. Agora é só fazer a conta. 0,5 vezes 3 vai ser igual a 15, ok? E vai ficar 12 vezes V2, ok? Aí, como o 2 está para cá multiplicando o V2, ele vai precisar para cá dividindo. Vai ficar 15 dividido por 12, que vai dar 0,125. Ok, então a gente já descobriu que o volume 2, deixa eu até tirar aqui, que o volume 2 vai ser 0,125, ok? Só que tem um problema. Ele quer saber que o volume de água em litros a ser utilizado. Poxa, se a ser utilizado, então ele não quer saber o volume da outra solução. Ele quer saber o volume que eu vou adicionar para poder se tornar essa solução aqui. Ou seja, então eu vou pegar... Perdão, esse aqui eu confundi, tá? Essa aqui vai ser a solução 1. E essa aqui é a solução 2, tá? Enfim, só perdoa aí, pai. Vamos lá. Então, o que ele quer saber? A gente descobriu o valor do volume 1, né? Que eu confundi, mas enfim, na multiplicação tem problema. O negócio é confundir, enfim, na hora. O que tá acontecendo? Ele vai querer descobrir o volume da água em litros a ser utilizado. Ele não quer saber o volume da concentração 1, ele não quer saber, da solução 1. Ele não quer saber o volume. Ele quer saber o volume a ser utilizado. E quando a gente vai falar de volume a ser utilizado, vai ser igual a V2 menos V1. O V2, ele vai ser igual a 3, que eu confundi ele. Perdão. O volume vai ser igual a 3, menos... Qual que é o V1 que a gente descobriu? 0,125. 3 menos 0,25 vai dar 2,875, ok? Se liga nessa questão aqui. Vamos lá. Ele tá dando o quê? Ele tá falando que a massa molar vai ser igual a esse valor aqui, né? Opa, essa massa molar vai ser igual a 342 gramas por mol. A massa, ele tá dando 21 gramas e o volume tá dando 200 ml, ok? E a questão tá falando que ele quer a concentração desse soluto, concentração desse soluto. O que acontece? Se você ver nas alternativas, todas as alternativas, elas estão mol por litro. Então, toda vez que tem mol por litro, vai ser molaridade. Então, qual fórmula que a gente vai usar? Então, qual fórmula que a gente vai usar? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. M é igual a massa dividido pela massa molar, né? Enfim, vezes o volume em litros, ok? Vamos lá. Tem alguma coisa errada. Vocês já sabem o que é? O volume. Se o volume em litros ele tá 200 ml, a gente vai ter que transformar ele em litros, ok? Se a gente sabe que é dividir por 1000, é só dar a vírgula. 1, 2, 3 casas, que é a quantidade de zeros que o 1000 tem, né? Então, vai ficar 0,2 litros, tudo bem? Então, vamos lá, agora a gente tá certo. Ou seja, a molaridade vai ser igual. Qual que é a massa que ele deu? A massa que ele deu vai ser 21. Qual que é a massa molar que ele deu?
Graças a Deus a gente não teve que descobrir. A massa molar que ele já deu, que é 342 vezes. Qual que é o volume que ele deu? 0,2. Agora é só fazer a conta. Agora que você montou, é mamão com açúcar. Ou seja, 342 vezes 0,2 vai ser igual a 68,4, ok? Então, 21 dividido por 68,4 vai ficar 0,9 mol por litro. Tudo bem? Essa questão foi bem simples. Cuidem também para que nessa questão, ó, o ácido nítrico, HNO3, é largamente Um frasco contendo 75 ml da solução de ácido nítrico está rotulado com uma HNO3 de 6,0 mol por litro. Um estudante de química adiciona esse frasco 15 ml, ou seja, esse V2, ele não vai ser 15 ml. Nossa, Ana, por que não vai ser 15 ml? Porque a gente adicionou esse frasco. Então, o que eu errei aqui? Que eu fiz com 15. Não, que a gente pega o 75 mais o 15. Esse vai ser o volume 2. Quando tá falando que ele adiciona, toda vez que tem essa palavra adicionar, ou seja, ele adiciona um frasco 15 ml, a gente vai ter que adicionar o V1, entendeu? O valor do que tá dando, que tá falando aqui, que foi adicionado, entendeu? Então, a resposta seria 5, porque aqui ficaria o 75 mais 15. Tudo bem?